Hoje em dia você teria coragem de tirar um carro novinho da concessionária sem fazer seguro? Parece arriscado, né? É por isso que cada vez mais pessoas fazem apólice para garantir a cobertura dos bens, para evitar riscos, né? Só que isso exige um contrato complexo que leve em consideração um emaranhado de princípios e leis. Hoje, eu e o Thiago viemos conversar com um advogado que lida com essas questões. Que profissional é esse, Thiago? Advogado securitário. Exatamente. A gente veio na casa dele para saber mais sobre esse assunto. Vamos lá? Quais os tipos de ação que esse advogado pode impetrar? Qual a dica para ter sucesso nessa área? É melhor ser independente ou trabalhar para uma empresa de seguros? Há 50 anos, nenhuma seguradora pode vender diretamente o seguro. Só os corretores credenciados à SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, pode negociar valores. Isso é bom porque deixou os preços mais acessíveis. Mas, em contrapartida, as seguradoras ficaram mais vulneráveis ao mercado. É aí que entram os advogados securitários para garantir os direitos de todas as partes. Quem conta melhor pra gente é o advogado Eugênio Bontempo. Tudo bem? Tudo bem. Você tem um escritório em casa? Eu tenho uma estrutura formal e esse escritório de apoio para pesquisas mais profundas. Então vamos para lá conversar um pouquinho? Vamos. Vamos lá, Thiago. O seguro é considerado um bem superior. O que significa isso? São aquelas pessoas, classe média alta, classe mais abastada, que tem propriedades, que tem interesse de se garantir. Então, o seguro, ele acaba, onde você tem o poder aquisitivo mais alto, você tem um volume maior de serviço. O advogado entra só quando surgem problemas. Então, quando qualquer coisa aí nesse meio embaraça, aí entram os advogados. Seja o advogado, no caso do segurado, ou seja, no caso da seguradora. Então, nós vivemos um Estado democrático de direito, onde impera o princípio do contraditório, onde as pessoas têm o direito de se manifestar, de questionar, têm o direito de petição, direito de comparecer em juízo para questionar qualquer coisa. E nesse caso, o direito público se sobrepõe ao privado? O direito securitário, como ele envolve o interesse de uma quantidade muito grande de pessoas que contrataram seguro, à semelhança assim, de um condomínio de esforços, o direito daquela mutualidade coletiva, que é o nome técnico, se sobrepõe ao individualismo da parte. Porém, essa parte também, com base no Código do Consumidor, que é uma construção jurisprudencial, também pode opor àquele direito da mutualidade coletiva o seu direito individual. Então, há um conflito de normas. Por exemplo, o Decreto-Lei 73 de 1966, ele é norma de ordem pública, que edifica o sistema securitário privado nacional, e tem o Código do Consumidor também, que é norma de ordem pública. Nós temos o Código Civil que complementa esse Decreto-Lei 73, também tem natureza de ordem pública, e o contrato também tem natureza de ordem pública, porque ele é imposto às duas partes pelo Estado, intervindo no domínio econômico. Então, é nesse emaranhado de normas é que os advogados atuam e, obviamente, sensibilizam o Poder Judiciário no sentido de prover justiça. Você viu o tamanho da responsabilidade? Vi, exatamente. Você trabalha com dinheiro, você trabalha com o seguro das pessoas, com a expectativa das pessoas. É complicado o trabalho do dia a dia. Agora, doutor, uma dúvida. Não tem hipótese de haver, para o mesmo seguro, no mesmo bem, dois seguros, certo? Incidiria em fraude essa... Tem algumas áreas que você não pode fazer o seguro do mesmo bem, né? No seguro de vida você pode, mas, por exemplo, um automóvel, por exemplo, você não pode, sobre o mesmo objeto, ter dois seguros. E a questão da fraude, muitas vezes, é quando a pessoa mente. Seria uma burla, né? E existe, o índice de fraude é muito alto. Às vezes as pessoas não têm percepção, mas, por exemplo, é muito comum a fraude, por exemplo, a pessoa bate na traseira do carro da frente, pronto. Aí quem bateu na traseira é culpado, tem uma presunção de culpa.
Só que ele não tem seguro. Chega para outra pessoa que tem seguro. Não, eu te pago a franquia, você assume a culpa toda. Isso é uma fraude, mas é uma fraude muito comum e que tem reflexos terríveis no controle matemático probabilístico da seguradora, porque todo edifício securitário é em cima desse cálculo atuarial que, se ficar comprometido, as gerações futuras não vão ter seguro. Vida de advogado securitário não é mole, não. Muita responsabilidade. Bom mesmo é começar estagiando para entender o mercado. É o que faz há 1 ano Alexandre Barros. Olá, Alexandre, tudo bem? Tudo bem. Esse é o Thiago, Tudo bem. também estudante de Direito. Alexandre, você está fazendo esse estágio há 1 ano na área de Direito Securitário, né? O que você está achando dessa experiência? É uma experiência única, né? É uma área assim bastante restrita, né? Onde você precisa ter uma qualificação muito grande, né? Uma oportunidade dessa, né? Para a gente poder ampliar nossos conhecimentos, né? Lidar com profissionais assim que têm uma qualificação já muito grande, já têm uma experiência muito grande na área, é bastante gratificante. E o que você tem lido, o que você tem estudado para poder participar dessas vivências? Bom, eu estou me atendo agora ao estudo do Código Civil, né, participando do Decreto 73, que é a lei que regula, né, o seguro, e procurando ler as peças, né, formuladas no escritório, procurando já peticionar também e ajudar o máximo que eu puder, né. Tá gostando da experiência? Gostando bastante. Qual é a principal experiência que você já teve nessa área? Assim, você já teve alguma experiência grande? E pelo que eu percebi é que nós temos que ter bem fixado, né, o conceito do que é seguro, né, do que é segurado, do que é um sinistro, para poder, às vezes, a gente conseguir passar para o próprio autor, que por muitas vezes está equivocado, mas não tem condições de avaliar, né, e... O cliente nem sempre tem razão. Exatamente. E a parte difícil é avisar isso para ele, né? Convencê-lo disso, né? E a experiência nessa hora fala mais alto e você consegue ter um jeitinho melhor para falar com o cliente? Como é que é nessa hora? É uma área muito tensa, né? Geralmente a disputa dos interesses, ela aguça ao lado das paixões, né? Então você tem que ter a serenidade, o respeito, a consideração ao ser humano, né, a dignidade da pessoa humana, às vezes a falta de conhecimento e compartilhar o conhecimento. Às vezes, né, nesse simples compartilhar, o cliente já se acalma, consegue perceber que ali há uma divergência de cunho técnico e mais que nada é pessoal e as coisas fluem melhor. Voltamos em instantes com detalhes do mercado e as perguntas dos estudantes sobre direito securitário. Escreva pra gente.